Fala pessoal, Felipe Persigo aqui. Você já ouviu falar sobre Bitcoin, mas não tem certeza como ele funciona? Nesse vídeo então, eu quero trazer alguns dos mistérios por detrás dessa criptomoeda que tem mudado o mundo e também como que ela tem mudado a forma como nós olhamos e nós percebemos o valor do dinheiro na economia. Desde a criação dela em 2009, ele tem causado ondas no mundo financeiro e agora está se tornando, cada dia que passa, uma força ainda mais poderosa na economia global. Então prepare-se, porque esse vídeo vai te surpreender e te deixar emocionado com as possibilidades dessa criptomoeda. Mas para a gente começar, vamos definir aqui o que seria, de forma bem simples, bem acessível, o que seria o Bitcoin e como que ele funciona. O Bitcoin ele basicamente é uma criptomoeda, é uma moeda digital que tem como a sua base, a sua fundamentação, a tecnologia chamada blockchain. Essa tecnologia blockchain, ela significa que funciona o Bitcoin em um ambiente descentralizado, controlado por apenas computadores e não pelo governo. Então a tecnologia blockchain é a base que dá sustentação para o Bitcoin e é uma tecnologia descentralizada. Por conta da tecnologia blockchain, permite com que o Bitcoin ele seja transacionado, seja enviado, recebido ao redor do mundo sem interferência de governos e também possibilita que ele não seja controlado por um governo ou até mesmo emitido por um governo. Um fato muito importante é que o Bitcoin ele possui uma quantidade limitada, então diferente do nosso dinheiro que pode existir o quanto nós quisermos, existe uma quantidade limitada. E a quantidade limitada do Bitcoin em si é de 21 milhões de unidades e isso não pode ser alterado. Por isso que existe aí uma certa especulação por detrás do Bitcoin. Quando nós falamos de Bitcoin, quando nós falamos dos impactos econômicos que ele tem trazido no mundo, a gente não pode deixar de falar de algo chamado halving. Felipe, o que é o halving? Não faço ideia do que seria isso. Então o halving, explicando aqui para você, é um evento que acontece a cada 4 anos aproximadamente. Por que a cada 4 anos? Porque na verdade o halving ele acontece de 210 mil blocos em 210 mil blocos minerados, perfeito? Só que como os blocos eles demoram uma média de 10 minutos para serem criados, se nós multiplicarmos um pelo outro e dividirmos ali pela quantidade de dias, nós vamos ver que aproximadamente daria 4 anos entre um halving e outro. Tá? E quando a gente fala de halving, eu também quero trazer aqui alguns pontos importantes em relação ao halving, que é a base aqui até do nosso vídeo. Porque o Bitcoin ele tem sido um impacto global, ele tem trazido melhorias no mundo, só que a gente precisa entender quais são os fatores que fazem com que ele de fato tenha essa exposição. Então, como eu mencionei, o halving é um evento programado que acontece a cada 210 mil blocos e o próximo halving do Bitcoin tá para acontecer em 2024. Hoje nós estamos no começo, no início de 2023, não sei quando você está assistindo esse vídeo, inclusive comenta aqui a data que você está assistindo, mas em 2024 nós teremos o evento chamado halving, mais ou menos daqui 438 dias. Então a gente já consegue o quê? Antever o que vai acontecer. Uma curiosidade bem interessante, por que 210 mil blocos, Ele foi escolhido, esse número, pelo criador do Bitcoin, para controlar a escassez, controlar a oferta de Bitcoins no mercado. Como o Bitcoin tem 21 milhões de Bitcoins que vão existir, talvez 210 mil foi uma analogia por conta da quantidade máxima. A gente não tem muito como saber se foi realmente isso, mas muito provável que sim, porque uma coisa que eu aprendi com cripto, gente, não existe coincidência. Tem sempre uma coisa conectada na outra e por isso que faz ele funcionar da forma que ele funciona. Como o halving é um dos principais mecanismos de escassez do Bitcoin, eu quero trazer aqui 3 pontos importantes para o Bitcoin em si, referente a esse evento chamado halving, e depois eu quero trazer algumas coisas em relação a governos, economias, nesse sentido. Um outro ponto muito importante que a gente podia colocar aqui agora é que o halving ele tem um impacto direto na oferta. Então, o que é na prática o halving? O halving ele vai acontecer a cada 4 anos, 210 mil blocos, e ele vai
impactar na escassez do ativo. Por que ele impacta na escassez do Bitcoin? Ele vai impactar na escassez pelo fato de reduzir a recompensa dos mineradores pela metade. O que seriam essas recompensas? Hoje, quando um bloco de transação, um conjunto de transações é verificada pelos mineradores, aquelas pessoas que verificam as transações, eles recebem uma recompensa por estar fazendo esse tipo de serviço. E essa recompensa são novos bitcoins. Então, sempre que um bloco é minerado, surgem novos bitcoins e esses bitcoins são divididos entre os mineradores. Quando isso acontece, novos bitcoins vão sendo criados, por isso que existe uma quantidade máxima e é por isso que não são todos os bitcoins que estão em circulação. Tá? Existem aí 19 milhões em circulação, sendo que 21 milhões ainda vão existir. Então existem ali alguns bitcoins para serem minerados. Tá? Quando isso acontece, a oferta, essa recompensa dos mineradores, ela reduz pela metade. E quando ela reduz pela metade, isso faz com que a oferta do Bitcoin, a oferta de Bitcoin no mercado, caia pela metade. E isso pode afetar a oferta e demanda do ativo, o que pode levar a um aumento de preço. Tá? Quando a gente pega, por exemplo, a escassez, pegando aqui 2 itens, né? Telefones celulares, por exemplo. Se a gente pega a Apple, uma empresa que produz aí celulares, e eles chegam e falam assim, olha, esse celular do Felipe Persigo, uma edição limitada de 100 mil unidades por ano. Isso cria automaticamente uma escassez no ativo. Por quê? Porque eu acabei de dizer que vão existir só 100 mil unidades desse celular. Ou seja, se nós olharmos todas as pessoas no mundo, elas não conseguem comprar esse celular. É um grupo seleto de pessoas que vai conseguir comprar. Ou seja, as pessoas compram e vendem mais caro porque se torna mais raro e isso faz com que o preço suba daquele ativo, no caso aqui o celular. E esse efeito acontece a mesma coisa com o Bitcoin. Relógios têm essa mesma percepção, escassez, uma oferta limitada. Um outro exemplo é o dinheiro. Imagine que você tem uma caixa com 100 moedas de R$1, tá? Ou de $1. E você decide gastar apenas uma moeda por dia, tá? Então essas 100 moedas vão durar 3 meses. Só que se você decidir gastar essa moeda toda de uma vez, elas vão acabar rapidamente e você não vai mais ter dinheiro. E esse exemplo aqui da caixa, ele é muito semelhante à oferta limitada do Bitcoin de 21 milhões de unidades. Então, quando você tem uma oferta limitada e você tem o controle da oferta também, da emissão disso, você reduz, né, a possibilidade, obviamente, de uma inflação naquele ativo e você aumenta a escassez. Isso faz com que o preço, muito provável, suba e é o que aconteceu anos anteriores no Bitcoin. A gente já viu esse fenômeno diversas vezes, inclusive em 2020, foi quando aconteceu a última vez que nós vimos a alta de preço do Bitcoin chegando até 69 mil dólares. Quais seriam as possíveis consequências? Tá bom demais. Qual que é a possível consequência do halving? Né? Se a gente olhar o aumento de preço, né, do Bitcoin, isso é positivo. Uma outra coisa que o halving pode impactar é a competitividade entre os mineradores e, consequentemente, a segurança da rede. Por quê? Quando a gente diminui a recompensa, alguns mineradores podem ficar estrangulados e optar o quê? Desligar suas máquinas. Quando eles desligam as máquinas, porque a recompensa está menor e muitas vezes pagou um valor X da máquina e não está valendo mais a pena, pode levar a uma diminuição na potência da rede, tá? E, consequentemente, a rede ela se torna um pouco mais vulnerável. Eu acredito que essa consequência, apesar dela poder existir, é muito difícil que isso realmente impacte tanto o mercado a nível de se tornar não seguro o mercado. Até porque o Bitcoin ele tem um mecanismo de dificuldade da rede, ou seja, então aconteceu o halving, muitas máquinas foram desligadas. A rede altamente se ajusta para que aquelas pessoas que ficassem na rede consigam manter os blocos sendo minerados, tá? Então eu até colocaria isso aqui como uma consequência, mas não colocaria isso aqui como um fator assim preocupante, tá? Uma coisa é certa, pessoal, antes de a gente entrar aqui no trunfo do Bitcoin em relação a governos, moedas fiduciárias, trazer aqui algumas coisas diferentes, a gente não pode deixar de colocar que o halving do Bitcoin de 2024 vai ser um evento extremamente importante e que vai impactar diretamente a oferta e demanda do Bitcoin e, consequentemente, o preço dele. Exatamente. Uma das coisas que também a gente tem que estar ciente é o quê? Que o mercado pode mudar, pode acontecer uma série de
coisas boas e ruins, mas uma coisa que é muito atrativa em relação ao halving é que nós conseguimos prever esse tipo de acontecimento. Então, quando a gente prevê que a oferta vai cair pela metade, a gente consegue se preparar antes do evento acontecer. Então, a gente já consegue meio que saber o resultado e pode se preparar antes do tempo. Então, por que você não se prepara, né? Por que você não vai lá e compra o Bitcoin, guarda na carteira e espera? Porque muitas vezes a gente fica com medo. Quero trazer aqui umas coisas bem legais agora em relação a Bitcoin e moeda fiduciária. Qual é o principal fator que torna o Bitcoin tão poderoso? Que torna o Bitcoin um ativo tão atraente? Tá? Então, o primeiro ponto que eu colocaria aqui seria o quê? A descentralização do Bitcoin em relação às moedas fiduciárias. O Bitcoin roda em blockchain, como eu comentei, ninguém controla, ninguém consegue banir, ninguém consegue proibir a utilização. E isso traz, essa descentralização traz uma vantagem competitiva em relação às moedas fiduciárias. Então, o Bitcoin usa a tecnologia blockchain, então não pode ser controlada, né? É um banco de dados descentralizado, você consegue ser usado de forma independente das políticas monetárias e cambiais de determinados países. O que é isso na prática? O Brasil tem sua política cambial, o Brasil tem sua política fiscal, tem sua política monetária, e o real é a consequência de todas as políticas que eles estão conduzindo. O Bitcoin não tem isso, não tem política monetária, não tem política cambial, não tem nada disso. Então isso é um trunfo também em relação às moedas fiduciárias. Outro fator, batendo de novo aqui, um outro trunfo em relação à moeda fiduciária, é a sua escassez programada. O que é isso? Limite de 21 milhões de unidades até o final da sua concepção. Ou seja, a gente sabe que existe uma quantidade limitada em relação a todas as moedas. Então isso pode trazer também uma estabilidade, né, no preço ao longo prazo, não agora que nós temos muita volatilidade, mas no longo prazo a gente pode ter uma escassez por conta disso. E uma outra coisa que talvez é o mais importante é que o Bitcoin ele oferece uma privacidade e segurança para as transações financeiras, algo que com moedas fiduciárias a gente não tem tanto. Por quê? Porque com o Bitcoin todas as transações são registradas no blockchain. Então a gente consegue o quê? Proteger essas informações com a criptografia e também proteger de forma anônima algumas informações. Então isso é muito importante. Só que se a gente olha por outro lado, a gente vê que também os governos eles não gostam tanto das criptomoedas. Quem que já não ouviu? O governo tal quer banir Bitcoin, Warren Buffett falando que o Bitcoin não presta, é veneno de rato, coisas assim. Back then it was about $100+ per Bitcoin. Today it's 9,000. Is it still rat poison? Well, probably rat poison squared. A verdade é que alguns governos eles temem a descentralização e a independência do Bitcoin, porque simplesmente eles tirariam o controle deles sobre a economia deles e as finanças de determinados países. Então, eles temem essa possibilidade também. O Bitcoin vai ser usado para coisas ilegais, lavagem de dinheiro, evasão fiscal. Tudo bem, é uma dúvida real, mas colocar todo o pacote nessas dúvidas eu acho ruim. Óbvio que se a gente olhar, a maioria dos governos não enxerga com bons olhos. Só que a gente vê países que estão enxergando com bons olhos. E isso pode trazer uma vantagem competitiva para aquele país. Por quê? Vou citar aqui alguns exemplos de vantagens que países poderiam se beneficiar se usassem o Bitcoin no seu país, né? Primeiro, a arrecadação de impostos. Então, se você regulamenta e você fiscaliza transações de Bitcoin, os governos eles podem o quê? Arrecadar mais impostos com as operações de criptomoeda. Aqui no Brasil a gente viu isso com a IN, então toda a transação P2P, toda a transação em exchange, o governo sabe quanto está sendo negociado e ele sabe os impostos a serem arrecadados. Uma outra coisa, redução de evasão fiscal. Então, como o Bitcoin a gente pode usar para enviar para qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, sem que o governo saiba, a gente consegue o quê? Proteger o país utilizando o Bitcoin, porque as pessoas não vão mais fazer uma evasão fiscal, porque vão usar um registro contábil descentralizado que vai manter os registros de todas as operações. Uma outra coisa muito interessante, que é algo que eu vi até em um projeto aqui em Jericoacoara, é o quê? Inclusão financeira. Ele pode o quê? Ajudar a incluir financeiramente pessoas que têm acessos aos serviços tradicionais ou até mesmo aquelas pessoas que vivem em áreas remotas do país. Então isso pode o quê? Ajudar a impulsionar economicamente determinados lugares. Uma outra coisa bacana,
Diversificação das reservas. Então, sabe a reserva cambial, né? Aquilo que nós temos aqui no Brasil para controlar muitas vezes e ajudar essa parte fiscal, contábil e tudo mais. Então, a diversificação das reservas poderiam ser feitas em Bitcoin também. Dólar, euro, outras moedas e, consequentemente, em Bitcoin para ajudar ali nas flutuações cambiais, risco contra a inflação e coisas nesse sentido. E também não podemos deixar de colocar aqui a inovação tecnológica, né? Isso também traria ali uma nova repaginada na tecnologia financeira de uma certa forma. Uma coisa muito interessante, se a gente pegar aqui o item 4, que são as diversificações de reservas, e já para a gente também explorar o potencial aqui do Bitcoin, é que alguns governos eles estão lidando de uma forma, outros governos de outra. Enquanto uns proíbem o uso, outro governo ele acaba utilizando o Bitcoin de alguma forma. E quando a gente considera que países podem olhar para o Bitcoin e diversificar suas reservas cambiais em Bitcoin, ou seja, deixar de ter moedas fiduciárias e passar a ter Bitcoin, a gente vê que o país ele poderia se beneficiar da alta do ativo e de uma possível quebra das moedas fiduciárias, né? Hoje, as reservas cambiais basicamente são dólar, euro e ouro, né? Ativos também são usados, mas o ouro, como eu mencionei, poderiam ser usados para agora colocando Bitcoin. E por que é importante, né, a diversificação de reservas cambiais? Para proteger os governos contra risco de inflação e flutuações cambiais. Então, por exemplo, se uma economia estiver passando por algum problema e a moeda local estiver desvalorizando muito rapidamente, então, por exemplo, Argentina, Líbano e essas coisas, as reservas cambiais elas podem desvalorizar junto, né? E daí, se você tem parte da reserva cambial em Bitcoin ou em alguma moeda fiduciária boa, o governo estaria diversificando os riscos e estaria protegendo a economia naquele sentido, né? Como eu comentei, o Bitcoin tem escassez programada, ele tem uma série de benefícios, então é importante a gente ver isso. E quando a gente olha reservas cambiais, olha o tamanho dessa birosca. Olha o tamanho dessa birosca. Só para vocês terem uma ideia. Segundo o Banco Mundial, até tô dando uma olhada aqui, ó. Segundo o Banco Mundial, os Estados Unidos têm reservas cambiais na casa dos 130 bi de dólar. Ok, nada demais. China vem em segundo lugar com 3,2 trilhões de dólares. Japão, 1,3 tri. E aí, outros países com reservas cambiais significativas também incluem Alemanha, 500 bi, França, 400 bi, Coreia do Sul com 400 bi e outros países ali em desenvolvimento, né? Tem reservas cambiais bem menores. O Bitcoin tem o Brasil tem quase 380 bi, a Índia uns 560 bi e a Rússia com quase 600 bi também de dólar. Então, se a gente somar toda essa informação que eu passei aqui para vocês, segundo o Banco Internacional de Pagamentos, o BIP, ele estima que o total das reservas cambiais, somando todos os países, tá, é cerca de 11,5 trilhões de dólares. Lógico que esse valor ele muda, né? Por que ele muda? Porque às vezes a reserva de um país está em uma moeda e tudo mais. Então, convertendo para dólar em um determinado momento, eles chegaram ao número de 11,5 trilhões de dólares. Aí eu faço uma pergunta para você. E se nós pegássemos 1% desses trilhões? Vou até pegar a calculadora aqui, ó. 1 trilhão, cara, é zero pra caramba, né? 1 bi, 1 tri, vezes 1%. 1% das reservas, tá? 1% das reservas. A gente teria ali algo na casa de 10 bilhões de dólares. Pô, Felipe, será que é tudo isso? Será que tá bom isso? Não sei. Pra mim, 10 bilhões é pouco dinheiro em relação ao todo. Então, se os governos diversificassem parte das suas reservas cambiais em criptomoedas, especificamente em Bitcoin, a gente poderia vir a ter um aumento massivo na capitalização de mercado. Se a gente considerar aqui vezes 5% das reservas cambiais, a gente teria algo em torno do que? 50 bilhões de dólares. Então isso é muito bom. Isso é muito bom. Agora, imagine se por algum motivo eles decidem colocar 10%, 20%, 15%. Entendeu? Então esse potencial
é muito bom. Então tem o potencial da reserva cambial, tem o potencial de fundos de investimento, tem o potencial de uma série de coisas. E isso tudo pode fazer o preço das moedas subirem. Então, quando a gente olha economicamente, Bitcoin, economias, moedas fiduciárias, halving, como que nós podemos nos preparar? Mencionei que Bitcoin é uma criptomoeda descentralizada, tecnologia própria. Falei sobre os benefícios dela em relação à moeda fiduciária. Comentei com vocês também como que o halving pode impactar positivamente no preço do Bitcoin, como que a gente pode se preparar para eles, né? Mencionei que se o Bitcoin continua crescendo e os países podem usar parte dessas reservas cambiais, se beneficiando do uso do Bitcoin para um tipo de modalidade que são as reservas cambiais, a gente pode ter um aumento de preço. Então, se a gente for olhar, é muita coisa boa acontecendo, é muita coisa boa. E aí eu deixo uma pergunta aqui para você, duas perguntas. Primeira, você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita para se inscrever. Segunda, será que nós vamos ver o Bitcoin subindo até 150, 200 mil dólares no próximo ciclo, 2024? Eu, particularmente, acredito que sim, mas quero saber a tua opinião. E se você ainda não me segue no Instagram, corre lá, porque eu posto conteúdo todos os dias. E também, se você quiser aprender um pouco mais, tem um curso gratuito aqui na descrição desse vídeo. Fechou? Um grande abraço e até o próximo. E para você que ficou aqui até o final, eu tô liberando agora 2 sugestões de vídeos para você continuar aprendendo sobre o mercado de criptomoedas. Espero que você curta, te vejo lá no próximo vídeo.